Nosso Pai Celestial, nós te damos graças, Senhor, por mais um dia de paz, de saúde, de bênçãos que o Senhor tem dado para nós, Senhor. Muito obrigado pela saúde, por poder estar de pé, por poder te louvar, por poder falar com o Senhor. Somos poucos, mas nós estamos aqui, Senhor. Nos ajuda nesta tarde. Nós te pedimos no nome de Jesus. Aceita o nosso louvor, a nossa adoração, nosso tempo que dedicamos a Ti. Te pedimos no nome de Jesus. Amém. Pela fé que uma vez me foi dada para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura para lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Em Jesus eu farei mil proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza para lutar com coragem, para lutar e para ser vencedor. Eu direi ao findar esta lida: combati o combate do amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Hino de número 282. Logo após nós iremos cantar o hino de número 256. Quem em sua mão no arado já pôs, constante precisa ser. Pela fé que uma vez me foi dada. Pela fé que uma vez me foi dada, pra lutar com coragem e valor. 282. Pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar desta vida: combati o combate do amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até
256. Quem sua mão ao arado já pôs? Ré. Aqui a nota está em dó. Eu não sei se vocês ficam baixo, tem hora que fica baixo, mas não tem ninguém aqui quase. Tira embaixo por causa das irmãs, né? Que ela, não estão aqui. Mas tem. Eu digo as irmãs do grupo. Quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo e amor trabalhando pra teu Senhor. Não desanimes por ser tua cruz maior que a do teu irmão. A mais pesada levou teu Jesus, te consola então. A tua cruz vai levando, como Jesus perdoando, alegremente cantando para o lindo céu. Ser bom soldado de Cristo Jesus, sofrendo as aflições. Nas perseguições, ser bom soldado. Ser bom soldado de Cristo Jesus, sofrendo as aflições, não sufocando a mensagem da cruz nas perseguições. Vai seu amor proclamando, novas de paz se levando, e estão aguardando a salvação. Quando enfim tu largares a cruz, Jesus te coroará com santo gozo, te consolará. Esquecerás teus lidares, tribulações e pesares, quando no céu desfrutares perfeita paz. Esquecerás teus lidares, tribulações e pesares, quando no céu desfrutares perfeita paz. Amém. Tem que ir perdoando, não é? Eu achei uma frase aqui que diz: vai levando, perdoando. Cadê? Cadê? É aqui na segunda estrofe. A tua cruz vai levando, como Jesus perdoando, alegremente andando para o lindo céu. Vamos cantar mais um? Você que manda, irmão Jesus. Hoje quando eu olhei no relógio, meu Deus, já é 4h10, tinha que tomar banho. Meu Deus, eu corri pro banheiro apressado, eu digo, meu Deus do céu. E corri e ajeitei, cheguei aqui, pensei que tinha gente. Tinha ninguém? Tinha, minha gente. Tinha o irmão Adenilton, já estava ali. Só que eu pensei que não tinha ninguém. Quando eu olhei, a porta estava aberta. Eu digo, ah, meu Jesus.
Não estou só. Mas não vamos ser bom soldado ainda, não vamos? Eu não estou, não. Mas eu ainda vou ser um bom soldado. Eu vou aprender. Vamos assim cantar o hino de número 250, Salve estás, limpo estás. Tens achado em Cristo plena salvação, pelo sangue vertido na cruz? Toda mancha lava de teu coração, este sangue eficaz de Jesus. Salve estás, limpo estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens achado em Cristo plena salvação, pelo sangue vertido na cruz. Toda mancha lava de teu coração, este sangue eficaz de Jesus. Salve estás, limpo estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais salvo que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Vive sempre ao lado do teu Salvador, pelo sangue vertido na cruz. Foste sempre um vencedor, como foi teu bendito Jesus. Salve estás, limpo estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tem teu coração e a luz, foste limpo no sangue eficaz. Terás roupas brancas quando vier Jesus, foste limpo na fonte de amor. Está pronto para seguir ao céu de luz, pelo sangue purificador. Salve estás, limpo estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais salvo que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Do hoje da pureza, fita aos olhos na cruz do Senhor. Dela fonte sai que te enche de prazer, que te farta de vida e vigor. Salve estás, limpo estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais salvo que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Amém? Eu sei. Senão o tempo passa e nós só cantamos, né? Sei, pode. É bom, muito bom. Amém, amém. Boa tarde com Jesus. Mas é muito bom louvar a Deus, né? Nós cantarmos hinos que alegram a nossa alma. Você já fez esse teste? Quando você está triste e você consegue cantar um hino, logo você vê a tristeza ir embora, né? As irmãs, quando estão na luta do dia, né? Cuidando da casa, dos filhos, e às vezes acontece algo que deixa você triste, e você começa a cantar, e logo algo acontece, né? Logo algo acontece, e você fica animado. Hoje para mim também não foi diferente. Cheguei aqui, se eu fosse
fazer a pergunta como eu fiz de manhã e perguntar quem estava alegre aí ou quem está triste, né? Talvez eu diria amém. Estava conversando com a minha esposa e ela falou para mim, ela falou assim, de manhã você estava animando o povo lá, quem é que está triste aí, diga amém. Aí você ia falar amém. Mas graças a Deus, Deus é Deus. Amém? Deus é Deus. E a gente chega nesse lugar, não tem como nós não nos alegrarmos. Não tem como. Eu creio que o irmão Paulo tem essa experiência. Às vezes chega aqui com as dificuldades da vida, né? Como todo ser humano tem, problemas. E aí quando começa a louvar ao Senhor, orar, quando você menos espera, você não tem mais nada. Você não tem dor de cabeça, você não tem preocupação, tudo ficou para trás. É como você entrar véu adentro. Isso é entrar véu adentro. Quando você passa aquelas portas, o portão dali para cá, algo acontece. É um poder invisível. É um poder invisível. Nós não vemos, mas você sabe que surte um efeito na sua vida. E você vai embora, quando termina o culto, regozijando, como se nada daqueles problemas haviam te atingido. E isso é muito bom. É um segredo para nós virmos à igreja. É um segredo. E quando você descobre esse segredo, você não quer perder sequer um culto, porque você busca forças, né? É o alimento espiritual. É um alimento que impulsiona nós a vencermos, a dar mais um passo. Nós vamos ler Salmo 119, e aí nós vamos continuar. O companheirismo é nosso, né? É nosso. Eu gostaria que os jovens esforçassem, né, um pouco mais para ajudar. A gente olha assim, parece que os jovens são poucos, né? Parece, mas não é. Aqui tem um número até não é um número grande de irmãos, mas agora no santuário aqui nós temos, se não me engano, ali tem o irmão Esdras, né? O irmão Danilo, o irmão João, o irmão Moisés, o irmão Soli, o irmão Guilherme, o irmão Paulo, o irmão Alex. São os jovens da nossa igreja. Quantos que deu aí? Olha só para vocês verem o tanto, né? E se a igreja estivesse lotada? Então nós temos um grande número, né? O que manda não é a quantidade, é a qualidade. E a qualidade que nós temos é a melhor. Gideão, quando estava indo para a guerra, ele estava até confiado, porque tinha não sei quantos mil. Mas na primeira dispensação que Deus mandou, saiu 32 mil, não é isso? Já pensou? 32 mil. E Gideão ficou com quantos mil? Quem sabe aí? Quantos homens? Imagina, né? Deixou embora 32 mil para ficar com 300. Mas naqueles 300 tinha algo que aconteceu que deu para eles a vitória. Então não preocupe com a quantidade. Talvez está só nós aqui, mas nós estamos representando os demais. E falando isso aí foi bom, me lembrei. Aqueles 32 mil que foram embora, será que eles não eram do povo de Israel, não? Será que eles foram para o inferno? Não, eles eram homens de Israel. Mas Deus disse, não, eu quero só 300. Pode dispensar o resto. Às vezes, isso me lembrei agora, porque às vezes nós, como humanos, né? A gente olha, num culto de Santa Ceia, nós ficamos empolgados, né? De ver a igreja tão cheia como é. E às vezes no culto de segunda-feira, quarta, sexta, é pouquinha gente. Mas Deus quis que esses dias estivesse só nós, só você.
Não quer dizer que os demais não são, são também, mas você foi escolhido para estar aqui nessa data, porque nós é quem mantemos os cultos. Cada um de vocês mantém os cultos. Se não estivesse uma pessoa, não tinha culto. Mas Deus escolheu você para estar aqui nesses dias, né? Ele escolheu você para estar aqui sempre representando os demais. Vamos ler Salmo 119. O salmista Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Será que ele tinha problema? Talvez olhasse assim espiritualmente, não tinha. Mas humanamente era um homem que sofreu muito. Mas era segundo o coração de Deus. Como você também é. Você é segundo o coração de Deus. Tenha certeza disso. Salmo 119, verso 9. O salmista Davi diz: como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Amém. É o que nós temos feito. Temos escondido a palavra dentro dos nossos corações. Podeis assentar, irmãos. Amém. E é como eu estava falando, eu desejo que os nossos jovens sejam participativos, né? O companheirismo é para nós estarmos participando. Não é apenas eu, o irmão Paulo, que vamos ser assim responsáveis pelo companheirismo, mas é cada um de nós somos responsáveis, né? E deixamos aberto aí, se tem um jovem que quer trazer uma palestra, uma dinâmica, fique à vontade, fala comigo, fala com o irmão Paulo, não é, irmão Paulo? Olha, passa nesse final de semana, no próximo, eu gostaria de trazer uma palestra aqui no companheirismo, uma participação, algo que você viu que te chamou a atenção, né? Hoje nós temos muito vídeos maravilhosos de palestras de 5 minutos, de 3 minutos, 2 minutos, e às vezes você está ali assistindo algo que o pastor Joaquim pregou, ou que outro pastor da mensagem pregou, e te chamou a atenção, e você fala assim: olha, isso aqui eu quero colocar diante da igreja, no companheirismo. Você separa aquilo ali, conversa com a gente, fala com o irmão Esdras, e isso é fazer parte. Estamos preocupados para que isso aqui tenha um bom andamento, né? E nós vamos ser abençoados. Esses dias eu estava com uma mensagem, ouvindo uma mensagem do pastor Joaquim, desceu no meu coração, muito forte, de passar aquela mensagem em uma reunião que nós temos aqui, que antecede a ceia, no domingo. Seria nesse último sábado que nós tivemos a reunião aqui, antes da ceia. E aquilo não saiu do meu coração até hoje, mas eu, em ordem e respeito vou dizer assim, a liderança, né? A liderança. Eu disse: eu não vou fazer desta vez. Eu senti no meu coração de não fazer, mas quando tiver uma oportunidade, eu quero falar com o presidente dos diáconos. Se ele aceitar, eu vou pedir para passar. É meia hora, 18 minutos de programação. Nós podemos ouvir, eu e os irmãos, né? Os diáconos, evangelistas, pastores, aquela mensagem de 18 minutos aproximadamente. E então assim a gente sente. Eu creio que os jovens sentem em seu coração isso, né, irmão João? O irmão João, quando ele lê alguma coisa na Bíblia que tudo chama a nossa atenção, mas algo fica mais marcante, né? E você não esquece, fala assim: eu vou falar isso aqui, eu vou levar para o companheirismo essa frase, esta leitura. E é assim que nós vamos fazendo e sendo abençoados por Deus. Amém? Irmão Paulo, tem alguma? Ou somente
Os destaques. Nós vamos para os destaques, né? Eu pensei numa leitura aqui, mas eu vou deixar, né? E aí, vamos para os destaques. A irmã Ana Clara vai começar. Ela sempre gosta de abrir, né? Começar os destaques não é fácil, não. Mas ela gosta de começar. Porque depois das pessoas começarem a destacar, a gente lembra, né? E ela já gosta de destacar. Na mensagem Pela Fé Moisés, parágrafo 56 e 57. E quando o faraó olhou para eles e os egípcios, ele não era nada além de um bando de escravos. Era para isso que serviam, apenas para serem borrões de lama humanos, para fazer tijolos enlameados, para o benefício das cidades que o faraó estava construindo. Era assim que os egípcios e o faraó olhavam para os escravos. Mas Moisés, quando ele olhou para eles, era um olhar diferente que Moisés tinha. Quando ele viu, passando pela janela, os grandes poços diante deles, as lágrimas que escorriam por suas faces e seus corpos curvos, ele os considerava o povo de Deus. Ele não os considerava escravos, ele os considerava o povo escolhido de Deus. Aí, nesses dois parágrafos, eles estão falando que eles olhavam só pela mesma janela, mas diferente. Amém. Amém. Agora, sem olhar na mensagem. Uai, aí Moisés olhou da janela e viu o povo. Ele viu o povo, tipo... não, estou lembrando de Faraó, não era de Faraó. Ele olhava ele como o povo de Deus. Eu estava lembrando do outro, que era como o Faraó olhava para ele, não como Moisés. Moisés olhava e via o povo de Deus. Sei que você tinha chamado, chamou? Para dar um destaque? Desculpa. Irmão Danilo. Amém. Mensagem Pela Fé Moisés, parágrafo 106. Moisés. Alguém disse que Moisés preferia, quando ele poderia ser o filho de Faraó e ter o luxo do mundo, ele preferia ser filho de Abraão a ser filho do Faraó. Um filho de Abraão, o desprezado, do que ser filho do Faraó, o rei. 107. Eu prefiro ser filho do Senhor Jesus e seu conservo e tomar meu lugar com as pessoas rejeitadas deste mundo do que ser o presidente deste grande Estados Unidos da América, ou ser um Elvis Presley ou um Pat Boone, ou quem você quiser. Eu seguirei meu caminho. Amém. Amém, amém. Amém. Tem mais aí? Irmão João O levantou. irmão Moisés tem, que o irmão Moisés está com a mensagem na mão ali. Tem não, irmão Moisés? Irmão João. Amém. Boa tarde com Jesus. O meu destaque é do parágrafo 142 da mensagem Pela Fé Moisés, onde o profeta fala que Moisés seguiu a luz, e essa luz que ele seguiu conduziu a uma terra de promessas. E ele também fala, nesse mesmo parágrafo, que essa terra era mais clara que o dia. Amém. Amém. Isso é um destaque, viu? Assim, sem mensagem na mão. Tá dando exemplo aí, viu? Amém. Irmão João. Irmão Moisés, está com a mensagem aí? Poderia ler para nós aí o parágrafo 140? Pequenininho. Pode ler igual eu leio. Eu leio soletrando. Não tem problema, não. Ou você lê muito bem e não quer mostrar a leitura sua. Irmão Soli. Ele não quer mostrar a leitura dele, não, tá vendo? Mensagem Pela Fé Moisés, parágrafo 129. A fé opera milagres, se você permanecer fiel a Deus. Pela fé, nós o vemos. Amém. Nós vemos a Deus através da fé, né?
Na mensagem Pela Fé Moisés, no parágrafo 100, achei interessante o irmão Brana falando assim: foi escrito por alguém uma vez que disse: achei as palavras mais bonitas. Moisés pegou o melhor do mundo e o colocou em um dos lados de uma balança, e o pior da região Sim. E o pior da religião e colocou no outro lado. E o pior da religião superou o melhor do mundo. Amém. Amém. Isso mostra, né? O poder de Deus. O pior da religião é o melhor. É melhor do que o melhor do mundo. Boa tarde com Jesus. Estava lendo também a mensagem ensinando sobre Moisés e comparando com a mensagem com essa outra agora, Moisés pela fé. Ele fala que estava encontrando mais médicos crendo na cura divina do que os pregadores. Aí eu pensando, isso também é escolhendo pela fé, escolhendo crer na palavra de Deus, crer no poder de Deus, crer que Ele é que cura, não unicamente a medicina, que ela tem a sua parte, mas o médico, para falar isso, ele tem que escolher pela fé, assim como Moisés escolheu pela fé. Amém. E todo bom médico crê em algo maior do que ele, né? Os médicos mais bem-sucedidos em cirurgias, eles crêem em Deus. E Deus entra em cena para fazer ele dar o melhor dele. Para me fortalecer, eu tenho que obedecer o papai e a mamãe. Você entendeu? Eu não compreendi completamente. Para me fortalecer, eu tenho que obedecer o papai do céu e a mamãe e o papai. Agora sim. Amém. Para ela fortalecer, né? Ela tem que obedecer o papai do céu, o papai da terra e a mamãe. Isso é mandamento com promessa, né? Honra teu pai e tua mãe e prolongarás os seus dias de vida aqui na terra. Tem mais alguém? Destaque? A irmã Andressa? Hoje o meu destaque é sobre a peça das 3 peneiras, né? Que eu não sei se as crianças entenderam, né? Mas pelo que eu perguntei para o Josué, ele disse que não tinha entendido nada, não. Aí eu creio que assim, ali retrata uma coisa que nós fazemos muito e não pensamos em colocar em prática, para averiguar o que nós estamos recebendo de fato informação, se é realmente verídico e se realmente aquilo merece ser passado para frente. E isso é uma maneira até de, na mensagem que na pregação que o pastor fala sobre, o pastor Joaquim pregou sobre a peruca branca, isso nos tira, fazer essa análise das 3 peneiras, nos tira muito de ser pessoas que estão em autoridade de julgar, sendo que não estão sendo dignas para aquele cargo. Amém. Muito bem lembrado. Isso aí ficou bem. Mas o Josué também tem uma participação. O irmão José vai se defender aqui. Não. Destaque da peça lá é que nós temos que ter certeza para nós falar uma informação para outra pessoa, se essa informação passou pelas 3 peneiras. Amém. Se ela é verdade, né? Tem coisa que chega, a gente não sabe nem se é verdade. A gente fica com a pressa de passar para os outros. Aí ele perguntou para a moça: primeiro, você tem certeza que isso é verdade? Aí ela titubeou. Aí disse: já não passou.
E se for verdade, tem que ser dito? Aí, aí eu sei que tinha, se ela ganhava alguma coisa em passar aquela informação, ou se fosse a respeito dela, ela gostaria que falasse, aí a coisa pegou, né? Então, se a gente pensasse... Ia sobrar para ela, né? Aí ela ficar curioso, né? Dizer alguma coisa, passar para alguém. Às vezes o pastor Joaquim diz, não é da sua conta. Aquilo, se não é, pode ser verdade, mas não é para você julgar. Então, deixe quieto, que se você falar, você vai participar. No dia daquilo lá ser julgado, você vai ser chamado. Você já pensou? É verdade. Você vai ser chamado por uma coisa que você não tinha nada a ver, mas você falou, você entrou no assunto. Então, naquele dia acontece o que a irmã Andressa falou, né? Tem muita gente que vai colocar uma peruca branca para julgar, sendo que ele não tem autoridade e nem poder para tal coisa. E isso acontece muito conosco, de nós entrarmos em questões que não cabe a mim, por mais que seja verdade, né? Tem um ditado, nem toda verdade deve ser dita. E às vezes, porque é verdade, nós falamos, eu morro, mas morro com a verdade. Não é assim? E às vezes, nem toda verdade deve ser dita. Faz lembrar aquela história da caveira. Vocês já ouviram falar da história da caveira, não já? Já ouviram? Quem que ouviu a história da caveira? Quem te matou? Um homem que ele era assim um pouco meio curioso. Ele viu uma caveira e conversou com a caveira. A caveira falou com ele. A caveira falou para ele assim, quem me matou foi a língua. Aí ele falou assim, a língua que te matou? Foi. Ele saiu correndo, chamou muita gente. Falava, ei, você acredita que a caveira conversou comigo? Aí o irmão Paulo vai falar, não acredito não. Então vem cá, vou ali que eu vou te mostrar. Aí eu levo o irmão Paulo, chega lá, caveira, quem foi que te matou? A caveira não responde. Ficou caladinha. Aí o irmão Paulo fala, isso daí tá ficando doido. A caveira falar, onde que já viu isso? Mas ele não fica contente, busca outro, e vai chamando gente. Até que uma hora a sentença caiu nas costas dele. Aquele chegou na mão da autoridade. E a autoridade falou assim, ó, se a caveira não falar, você vai morrer. E a caveira não falou. E aí, ele morreu, né? A lei teve que ser cumprida. E aí, quando morreu, aí a caveira falou assim, tá vendo? Foi a sua língua que te matou. Então, se ele tivesse ficado calado, falou, não, a caveira falou comigo. Mas não ia falar com os demais, ele tinha ficado vivo, né? Mas ele conversa demais, então tem pessoas que ouvem um assunto e não aguentam. Irmão Paulo, o senhor ficou sabendo? Rapaz, lá em Goiânia, o senhor está sabendo de alguma coisa lá de Goiânia? Aí começa. Irmão Jesus, sim? Essa história, uma vez eu ouvi ela, parece que foi o pastor Joaquim que contou, mas ficou mais engraçado porque ele disse que o rei mandou colocar ele no cárcere lá na prisão, lá com a caveira lá. Quando estava só ele e a caveira olhou para ele e disse, eu não te falei que foi minha língua? Foi a língua. Que foi a língua? Falei. Eu pedi ao irmão Moisés para ler o parágrafo 140, mas eu vou ler o parágrafo 140 da mensagem Pela Fé Moisés. E aí, eu quero saber, né? O que o irmão Moisés acha desse parágrafo. É Moisés também, tá vendo? É 2 Moisés. O profeta fala, como Moisés, ele não sabia para onde estava indo. Então, Moisés não sabia para onde estava indo. As pessoas não sabiam para onde estavam indo. Eles não sabiam que caminho seguir. Eles apenas começaram.
Aí agora eu pergunto para Moisés sobre esse caminho. Você sabe para onde você está indo? Você sabe para onde você está indo? Parágrafo 140 da mensagem Pela Fé, Moisés. O profeta fala que, como Moisés, ele não sabia para onde estava indo. As pessoas não sabiam para onde estavam indo. Moisés não sabia e nem as pessoas sabiam, né? Hoje nós sabemos porque nós temos a Bíblia, né? Nós hoje temos a história de Moisés. Hoje você sabe que Moisés saiu do Egito para uma terra prometida porque está escrito. Mas se você fosse do tempo de Moisés, a única coisa que Deus falou para Moisés, que ele tinha que sair, mas Moisés não sabia. Eu tenho que passar aqui, eu vou ter que atravessar o Jordão, ou o Mar Vermelho, melhor dizendo. Não, Moisés não sabia que ia acontecer aquilo. Se ele soubesse, quando chegou diante do Mar Vermelho, ele não tinha ficado interrogando a Deus. E agora, Senhor? Monte de um lado, monte do outro. O inimigo atrás, vou fazer o quê? Aí Deus falou para ele, fala, né? Fala, lança a sua vara sobre o mar. E ali aconteceu do mar se abrir. Aí a pergunta que eu fiz para o irmão Moisés é o seguinte. Moisés, ele não sabia. Ele tinha a promessa, mas ele não sabia que ele tinha que passar. Você sabe o que você vai passar amanhã? Não sabe, né? O que aconteceu ontem você está ciente. Ontem eu quase caí da moto. Exemplo, né? Amanhã você não sabe. Mas aí eu pergunto sobre o caminho. E o caminho que você está seguindo, você sabe? Você consegue explicar o caminho que você está seguindo? Pode ser com as suas palavras. Qual é o caminho que você está seguindo? Deus te colocou, Deus te mostrou. O que você pode dizer sobre esse caminho? Seguindo o caminho de Deus, né? O caminho de Deus, que Ele me colocou no caminho para mim, né? A palavra de Deus é isso. Amém. Amém. A mensagem, né? E ele falou que a palavra de Deus é o caminho. Então nós temos o caminho para seguir. As mensagens do profeta e a Bíblia é o que nos indica, né? Mostra, aponta para nós. E nós estamos caminhando nesse caminho. Amém? O que vai acontecer nesse caminho, só Deus sabe. Amanhã, com cada um de nós, está nas mãos de Deus o nosso futuro. O que nós temos que fazer é o que nós estamos fazendo hoje. Hoje são o quê? 8/10/2023, nós estamos aqui no companheirismo, aqui em Parauapebas, participando desse companheirismo. É o que Deus quer que você faça agora. Agora, Deus quer que você adore a Ele em espírito e em verdade, né? De manhã, fomos abençoados com a conclusão da leitura da mensagem Pela Fé, Moisés. E aí eu vou deixar no meu destaque também, que eu achei toda a mensagem maravilhosa. Mas esse parágrafo 127 me marcou mais ainda. O irmão Brana falou assim, estou tão feliz que um homem pode viver tão perto de Deus, até que o diabo não saiba o que fazer com ele. Isso mesmo. Saiam, vão em frente, obedeçam a Deus. Já pensou? Nós estamos tão perto de Deus que o diabo não tem como te atingir. Ele não pode tocar em você. Porque se você for ser atingido, o inimigo está atingindo a Deus. Não é assim? O irmão Francisco quer atingir o irmão Francisco sem tocar nele? Lá na rua, você está andando, aí você vê a irmã Meire.
você não, outra pessoa lá, e dá-lhe um murro bem forte nela. E aí a notícia chega no irmão Francisco, ó, a irmã Meire acidentalmente tomou um murro lá, o camarada queria roubar e assaltar e tal, machucou o rosto dela. Rapaz, o sangue do irmão Francisco vai ferver nas veias. Fala, se eu tivesse lá, ele ia ver comigo. Eu ia pegar ele pro pescoço. Tinha conversa não. Tocou na minha filha. Tocou no meu filho. A irmã Maria, irmão Gederson, irmão Soli. Não é assim? Quando você sabe que alguém fez alguma coisa com seu filho, com a sua filha, é como se te ferisse. Eu falo isso com experiência. Se alguém fala mal de um filho seu, você fica contrariado, você não gosta. Está falando do seu filho. Pensa como é Deus com você, irmã Andressa. Deus tem ciúme de você. Deus tem ciúme de nós. Quando o inimigo quer tocar em você, irmã, ele começa ali rondando, e às vezes consegue atingir. Deus está te vendo e ele tem ciúme. Não é por acaso que você está curada. Não é por acaso. Deus é vosso Pai. Deus é nosso Pai. E para ele não tem problema não. Fala, não, agora pronto, é câncer. Não, câncer para Deus não é nada. É como se fosse esse telefone aqui, tem que vir para cá. Ele somente pega o que eu estou fazendo aqui. Para Deus é a mesma coisa. Ele tem ciúme de você. Nós estamos com um poder escondido dentro de nós. Nós estamos com um poder escondido dentro de nós, ao ponto de você não ver, nem você mesmo vê, mas quando acontece algo, você reconhece que esse poder é Deus. Esse poder é Deus. Moisés, ele estava ali, a mãe dele colocou naquele pequeno cesto. O pastor Benedito ilustrou muito bem para nós. Colocou naquele cesto, colocou dentro do rio, para nós olharmos assim, uma coisa natural, naturalmente. Ele chegou até a mencionar, você vai pegar seu filho, colocar no cesto, levar no rio Parauapebas, colocar e deixar indo embora. Aí tem uma irmãzinha de 11 anos, 10 anos, e ela fica muito contrariada e vai acompanhando na beira do rio para ver onde é que vai parar aquele cesto. Meu Deus, como fica o coração de uma mãe, de um pai numa situação dessa? Mas havia um poder escondido. Moisés tinha que fazer algo. Aí eu volto para você. Você tem que fazer algo hoje. Talvez você diga assim, não, mas eu vou na igreja, o que eu faço é sentar lá e ouvir. Gente, vocês estão em lugares celestiais. Vocês estão em lugares celestiais em Cristo. Valoriza isso. Eu estou falando para mim mesmo. Eu tenho que valorizar isso mais, porque estou passando hoje onde Deus me viu passar. Você está passando hoje onde Deus te viu passar. E talvez amanhã você vai passar por um lugar e que você tem que falar a palavra por alguém. Você vai ter que orar por alguém. Você vai ter que cuidar de alguém. E Deus usa você para fazer isso. Ele não vai lá no presídio buscar um preso. Se ele quiser, ele pode. Que a palavra de Deus diz que ele pode pegar as pedras e mudar. Ele pode. Mas ele quer é você. Ele quer é o irmão Paulo aqui. Ele quer é eu, irmão Alex. Ele quer é nós. Porque nós somos o quê? Somos filhos. Somos filhos. E este parágrafo da mensagem
que o irmão Brana falou que ele estava feliz em saber que nós ficamos tão perto de Deus. E eu tenho certeza que ele viu isso e falou isso, e nós sabemos que nós não temos Deus só perto, mas dentro dos nossos corações. O irmão Brana mesmo falou isso, que ele habita dentro do nosso coração. Agora, se Deus está habitando dentro do seu coração, será que o inimigo pode tocar em você? Ele pode até tocar na sua carne, né? Ele pode até tocar, mas Deus não permite ele tocar na sua alma. Ele fez isso com Jó. Deus permitiu o diabo tocar na carne de Jó. Mas para quê? Para mostrar para o diabo que Jó cria e confiava em Deus independente de qualquer coisa. Independente de bens, de família, de esposa, ele era sincero e honesto diante de Deus. E também para exemplo vosso. O livro de Jó está escrito para nós como um exemplo para nós. E quando Deus quer curar, o que Deus fez com Jó? Sabe, irmão Moisés, o que Deus fez com Jó? Deus deixou aquilo acontecer, mas depois ele restituiu tudo que ele tinha. Se ele tinha 1000 camelos, um exemplo, Deus deu a ele 2000. Se ele tinha 500 juntas de boi, Deus deu 1000. Dobrou os bens que ele tinha. Então nós, que somos filhos de Deus, nós devemos crer. Ah, mas agora Deus deixou, irmão Paulo. Deus deixou eu de lado porque eu estou passando um momento, rapaz. Oh, mas está difícil. Eu estou vivendo uma vida difícil. Rapaz, mas Deus está deixando eu passar. Deus deixa. Deus permite. Para ver se você vai murmurar. Para ver se você vai sair falando mal. Né? Aí fala das 3 peneiras lá. Sabe que eu vou fazer o que com isso? Eu vou sair falando mal. Não. Deus está te testando. Ele está te dando uma prova. Como se você fosse um aluno que está na escola e está sendo testado. O professor chega lá, irmão Danilo. Ô Danilo, hoje você vai falar sobre esse tema aqui, ó. Vai escrever para mim aí. Aí você pensa, meu Deus, como que eu vou fazer? Não, mas eu estudei. Eu vi lá no livro que lá fala é assim, não é desse jeito aqui não. Eu vou marcar a resposta certa aqui, ó. Que lá fala é assim. Então essa questão aqui, a primeira que não está certo, a A, a B, a C, não, a certa é a C. E você vai marcar. E você vai ter ponto. Com Deus é a mesma coisa. Com Deus ele mesmo disse. Deus disse. Jesus disse. Não fiqueis preocupados com o que haveis de falar. Não fiqueis preocupados com o que haveis de falar. Mas na hora, algo vai acontecer. O Espírito Santo vai te colocar nos seus lábios. Então, quando você está num momento difícil, nessa vida, e que você tem que falar algo para alguém, dentro da palavra de Deus, às vezes o pregador está ali sem palavras, e Deus manda o Espírito Santo, e toma aquele homem, e ele fala coisas que depois ele mesmo fica assim, meu Deus, foi eu que falei? Foi eu, porque... Mas foi Deus usando o homem. Foi Deus usando você para falar. A irmã Vanúzia, quantas vezes, né? Deus não falou através do pastor a respeito da sua saúde? Agora eu pergunto para ele, o senhor fez aquilo porque o senhor quis fazer mesmo, né? Foi porque ele quis fazer. Mas quem foi que ordenou no coração dele? Não foi Deus?
E assim somos nós. Nas simples coisas Deus está. Deus está nas simples coisas. Então vamos valorizar, vamos ser agradecidos. Tudo que está acontecendo é para o vosso bem. Amém? A irmã Sara? Deixa eu ouvir aqui que eu não compreendi, mas nós vamos compreender. Isso aqui é companheirismo, né? Companheirismo estamos conversando, falando, onde nós já tivemos um fala um destaque, o outro dá um destaque. Quem sabe pode ter um testemunho. É porque o senhor falando na simplicidade aí, né? Eu lembrei de um destaque que eu peguei esses dias, um programa passado, pastor Joaquim. O desprezo pelas pequenas coisas são as perdas das grandes coisas. Aí eu lembrei. Isso é tremendo. E isso é tremendo. Às vezes a pessoa vê uma coisa tão pequena que não valoriza aquilo. É um descaso, né? É um descaso. E aí fala, não, isso aqui não é nada não, isso aqui. Aí o Espírito Santo faz a gente lembrar, viu, irmã Sara? O Espírito Santo faz a gente lembrar. Os apóstolos, um pequeno sinal para eles era Deus. Não é assim? E chegou o ponto que a sombra deles curavam as pessoas. E às vezes nós estamos passando por cima de detalhes, de pequenos sinais hoje, que seria uma bênção em nossas vidas. E nós passamos por cima, nem vemos. Às vezes até sentimos no nosso coração um pequeno toquezinho, mas passa por alto. Meu Deus. Irmão Paulo, puxa minha orelha aí, que só eu que... O companheirismo hoje não é só meu, não. Então vamos. Tem um hino? Não mandaram aqui, né? Mas às vezes os cantores aí decidem aí cantar um hino para nós ouvir. Mas o irmão Jazi estava falando de caminhos, estava observando o primeiro versículo aqui do Salmo 119. Bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Em seus caminhos, isso quer dizer as suas escolhas. Irmão Danilo falou sobre oportunidades, né? Que você tem, que aparecem para você. Isso quer dizer caminhos que aparecem para você escolher. Aí, nós que temos o conhecimento, né, da lei do Senhor, no nosso coração, nós sabemos se aquilo está certo ou se está errado. E às vezes Davi falou que fez coisa errada sabendo que estava errada. E ele pediu perdão a Deus. Senhor, me perdoa pelos erros que eu cometi sabendo que estava errado. Eu escolhi, mesmo assim eu sabia. Às vezes a moça escolhe um rapaz sabendo que está errado. Ela vai assim mesmo. Depois ela sofre com aquilo. Só que Deus é tão bom, né? Deus é tão bom que nos perdoa. Um rapaz pode fazer a mesma escolha. Ele sabe que a moça lá não está na lei do Senhor. Não é pássaro da mesma plumagem. Mesmo assim ele sofre a queda, porque somos carne. E às vezes sofre. Às vezes dá certo, né? Porque às vezes é um plano de Deus. Mas se é plano de Deus, é bom, né? Mas quando não é. Bora ouvir um hino? Tem um hino? Ninguém decidiu, o povo não quer cantar. Não. Será que é obrigado nós cantar, irmão Jesus? Vai. Não aparecer nós Fazer uma dupla, né? Uma dupla de Você dois. faz segunda voz? Se não fizer, eu faço errado, mas o povo vai sorrir. Os que entendem, sorri, né? E os que não entendem, ficam achando estranho. Mas vai... Tem muitos cantores aí. Mas tem cantores aí, né? Vamos ouvir o hino?
Vai cantar? Vai tocar para nós, né? Eu já ia levar o microfone para ela. Então, escolhe o hino aí, irmão Jéssica. Então, por que não? Irmão Danilo. Mas, a irmã Danilo vai cantar. Danilo salvou a pátria ali. Salvou nós. Amém, amém. Deus continue abençoando o irmão Danilo. Ele começou cantando o hino, dizendo que todo o caminho tem confusão. Isso é impressionante, né? É isso mesmo? Todo caminho tem confusão. Desde o primeiro caminho que iniciou lá no Jardim do Éden, o inimigo colocou confusão, né? Fez ali uma confusão ali para... Então nós devemos andar não pelo nosso próprio espírito, devemos andar pelo Espírito de Deus. Se você anda pelo Espírito de Deus, você não será confundido. Amém? Irmão Paulo? Amém. Na mensagem Pela Fé, Moisés, parágrafo
92, no finzinho do parágrafo, Mombrana diz assim: você é cristão? Aí, depois ele diz a mesma coisa de perguntar a americanos: você é cristão? Ele diz: eu sou americano. Você é cristão? Eu sou brasileiro. Será que entende? Será que está, né? Aí ele diz assim: é mesmo que perguntar, não sei qual, um corvo, né? Se ele era um sapo. Ele não entende de nada. Quem é sapo? Ele ia dizer, talvez, eu sou o sapo, não sei nem o que é isso. Mas essa pergunta do profeta chama a atenção da gente. Você é cristão? Aí quando a gente vai observar a íntegra da coisa, ser cristão é viver como Cristo. Amém. É falar como Jesus falava, né? Aí eu vou observar, às vezes, as minhas conversas, eu não passo no teste. Né? Às vezes eu vou olhar, eu vou observar o que eu assisto pela internet, pelo celular, eu não passo no teste. É peneira difícil, irmão. Ser cristão. A maneira que eu estou olhando para as pessoas na rua, como um homem cristão, como você está olhando para as mulheres seminua? É a realidade da hora. Eu estou olhando como Cristo? Aí é difícil, irmão. Mas passar. Às vezes é difícil você passar como Cristo em casa. Quantas vezes nós observando a palavra, eu não passo no teste. Eu estou sendo real diante da igreja. É muito pouco que eu estou fazendo, mas isso aqui, ó. Está passando na internet? É bom que saiba. Eu não estou passando no teste, eu estou olhando mais para isso aqui, do que para a palavra, do que para a mensagem. O tempo que eu estou tirando para a mensagem, está muito pouco. Ser cristão, ser como Cristo, falar como Cristo. Minha maneira, nas horas difíceis, nas horas que alguém me deixa nervoso, às vezes eu vou xingar. Aprendo a xingar, aprendo a falar palavrões. Aí na hora que passa, eu sou crente. Mas na hora do nervosismo, eu esqueço que eu sou crente. Ser cristão, minha gente. Esse me pega, e sem me pega. Essa palavrinha do Mombrana. Mas a gente costuma. A gente costuma com Deus. A gente acostuma com a palavra, ela passa aqui e você não percebe. Vai chegar uma hora que você precisa de cura. Vai chegar uma hora que você precisa botar a mão sobre seu filho ou seu neto e expulsar a enfermidade dele. E você vai ter que falar, vai ter que ouvir de Deus aquilo que o Mombrana ouviu. Eu não vou te ouvir, seu hipócrita. Não foi isso que o Mombrana ouviu de Deus? Quando ele foi olhar por aquela criança, depois dele ter mentido lá, dizendo que não estava. Ele foi orar pela criança e Deus não ouviu. Ele diz: eu não vou te ouvir, seu hipócrita. Você não consertar aquilo que você fez. Então é sério a gente meditar nas coisas de Deus e andar como cristão. Porque também nas horas das nossas necessidades, irmão, Deus ouve. Deus ouve mesmo. E se Ele não te ouvir, pode ficar tranquilo, porque Ele tem um plano sobre aquilo. Deus não ouviu Jó, mas Ele tinha um plano com a vida de Jó. Deixou ele sofrendo, é de dar dó. A gente lê a história de Jó. 7 dias os amigos dele esperando ele aliviar a dor para conversar com ele. Deus não falou nada para Jó, nada.
Pastor Joaquim disse que Deus não explicou para Jó nada, não falou para ele que ia multiplicar, porque se Deus tivesse falado, eu vou passar por isso aqui, mas eu sei, nós vamos passar, nós já sabemos que está a promessa demais diante de nós aqui. É verdade. É promessa demais, vamos andar em ruas de ouro. Por isso Moisés escolheu ser chamado filho, junto com sofrer com o povo de Deus, do que ser chamado filho da filha de Faraó. Sabe por quê? Porque o pastor Benedito falou de manhã. Lembrando da história, quem foi a ama dele foi a própria mãe. E ela ensinou para ele durante os dias que ela ia crescendo lá, e a mãe dele, a suposta mãe dele, lá dormindo, à vontade, e ele aprendendo, criancinha aprendendo. Quando ele chegou de maior, ele disse: eu vou assumir palácio de Faraó? Agora, diante do que nós queremos assumir hoje, né? Eu estava pensando, irmão Geazia, andar com Cristo é ser desprezado, não é entendido. Qualquer jovem, irmão Danilo, você não vai ser entendido se você quiser andar com Jesus. Para começar pelos seus pais. Estou te falando isso e é verdade. Tem horas, não é, irmão Daniel, é cristão. Às vezes uma pessoa, por andar com Cristo, ele não vai ser entendido pelo próprio pastor. E depois o que o pastor vai entender, porque o pastor também é homem, Deus às vezes não explica nem para ele nada a respeito de uma pessoa individual. Talvez seu pai não vai te entender certas horas e você não tem nem como explicar. Você vai entender? Porque maior são o que nós estamos vendo do que as riquezas. Eu já dispensei algum serviço em empresas. Tem gente que não me entende. Mas eu sou chamado por isso aqui, irmão. Pela graça, eu sou chamado e Deus me mostra o que está adiante. Olha, aquilo que está escrito aqui sobre Sodoma e Gomorra, Ló olhou lá e disse, viu uma grande chance. Eu vou me dar bem. Só que Deus, ele não sabia que aquilo ia pegar fogo logo. Ele não sabia que ia lá 4 reis, ia brigar com ele lá e levar escravo. Depois Abraão ter que ir lá libertar ele. E depois vir fogo, consumir tudo. Ele não sabia que depois ele ia lá para o deserto ficar com suas filhas, próprias filhas. Por causa de escolhas. Escolhas. Às vezes é melhor você no deserto com Deus do que no mar de águas, no rio de águas sem Deus, né? Porque no rio você pode às vezes não morrer de sede, mas não é só sede que mata. E no deserto Deus não provia água. Era melhor estar com Moisés lá no deserto, porque quando precisou de água, Deus fez brotar água da rocha. O irmão Brando disse que aquela rocha acompanhou Israel até... A rocha acompanhar Israel? Que ela era Cristo, né? Então ele mostrou, fez tudo para nós saber que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele provê para nós todas as coisas. Amém, amém. Graças a Deus. São palavras de vida eterna. Irmão Alex, faça favor. Nosso tempo passa tão rápido, né? Você tem algum destaque que poderia falar para nós? Irmão Alex, ele fica atrás da câmera ali caladinho, né? Vamos ouvir o destaque do irmão Alex. E depois do seu destaque, faz a oração de encerramento para nós. Boa tarde com Jesus. Meu destaque é do parágrafo 94 da mensagem Pela Fé Moisés. Ela será destruída porque Deus é justo. E se a América continuar com seus pecados, o justo, soberano e santo Deus terá o dever de ressuscitar Sodoma e Gomorra e pedir desculpa a eles por queimá-los, por causa de seus pecados. Amém.
Senhor Jesus Cristo, obrigado por esse dia, Senhor. Obrigado pela palavra, Senhor, que acabamos de receber, Senhor. Obrigado pelo testemunho dos irmãos, Senhor. Abençoe, Senhor, o irmão Geazi, Senhor, na sua vida, no seu caminho, Senhor. Abençoe o irmão Paulo, Senhor, no seu caminho, Senhor. Não deixe que nada de mal aconteça com ele, Senhor. Abençoe as pessoas que não puderam vir, Senhor. Abençoe o culto da noite, Senhor. Te peço e te agradeço, Pai eterno. Amém. Amém, Jesus. Amém, amém. Deus vos abençoe. E às 18 horas nós estaremos aqui novamente. Amém? E lembrando, né? Lembrando que no próximo domingo nós estaremos um pouco distante daqui, né? Então não teremos o companheirismo aqui. Amém? Que Deus abençoe a todos. Se Deus assim permitir, nós estaremos lá em Palmas, Tocantins. Deus abençoe.